Você quer muito investir, mas será que você está preparado para isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 passos para você seguir antes de você começar a pensar em investir. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago assuntos para te levar ao caminho da paz financeira. Então fica comigo até o final, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente. Então vamos lá, que assunto é esse para a gente investir? A primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho é sobre o contexto do mercado, do que ele oferece em termos de investimento. Você conhece um pouco sobre esse assunto? É importante que você conheça, pelo menos, ou comece a conhecer, para saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, com aquilo que eu imagino que você tenha disponível. Mas isso também a gente vai ver. E esses passos, esses 5 passos que eu vou mostrar para você, eles são importantíssimos. E os 2 últimos são os mais importantes, que você não pode deixar de saber antes de se aventurar na vida de investidor. E qual é a melhor maneira de não ficar refém de bancos ou de operadoras, enfim, ou de até de agentes? É minimamente você ter um pouco de conhecimento sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, onde é que você está alocando, caso você decida por investir, seja em renda fixa ou renda variável, que é isso que é assim que eu vou tratar no vídeo de hoje, de uma forma bem simples, sem aprofundar muito, porque na verdade eu provavelmente esteja falando com pessoas que querem investir e não conhecem nada sobre investimento. E esse investimento, qual é o foco dele? O foco é ele te dar algum retorno e você não perder o quê? Não perder a sua paz. Porque a gente fala aqui de fazer com que o dinheiro nos traga paz financeira, que ele nos ajude. Então não faz sentido eu falar aqui de coisas mirabolantes sobre investimento e que, num primeiro momento, não vão adiantar de nada, se o nosso objetivo é ter paz financeira. Então, essas 5 dicas, elas apontam principalmente para que a gente não perca essa paz e a gente possa conseguir investir minimamente com esses conhecimentos e depois, sim, depois a gente poder ter algum resultado com os prováveis rendimentos, se você fizer uma boa escolha, se você fizer tudo que manda o figurino para quem investe e tem resultado. Você já conhece um pouco sobre taxas? Já sabe o que é percentual? Já sabe que quando existe uma oferta de um investimento, quanto é que ele pode retornar em taxas para ti? Por exemplo, se você tiver R$ 1.000 para investir, a uma taxa de 1%, você sabe quanto é que vai te dar retorno em um mês? É importante que se saibam essas métricas, por quê? Porque a sua expectativa vai estar diretamente relacionada ao valor que você está colocando lá e aquilo que você espera. E é bom que nós sejamos realistas, e você precisa ser realista no momento que você pensa em investir, seja em renda fixa, seja em renda variável. Porque ser realista e ter o pé no chão é saber muito bem quais são as possibilidades, quais são as certezas e incertezas sobre aquilo que você está investindo. É saber sobre os riscos, principalmente, do dinheiro que você está investindo. Quais são as possibilidades do retorno, dos riscos para o retorno e para os riscos para o capital. E tudo isso existe para quem vai investir. Esses aspectos eles são inerentes ao investimento. E você que está pensando em investir, se não quiser ter surpresas desagradáveis, precisa minimamente conhecer isso. Então, eu estou fazendo essa parte introdutória para que você tenha uma ideia de que o investimento, seja ele em renda fixa ou renda variável, ele sempre vai ter aspectos que você talvez não conheça e podem te trazer surpresas. Se a gente tratar, por exemplo, só do investimento de renda fixa, poupança, por exemplo, você vai ter um rendimento mensal, mas mesmo assim, quando você fizer um aporte ou um primeiro depósito esperando um retorno,
É bom que você, se tiver dúvidas, fale com um gerente ou um agente do banco ou busque informações sobre quanto é que é o rendimento dessa poupança, se existe isenção em algum outro tipo de investimento em renda fixa que você está fazendo, para que você saiba exatamente quanto é que vai ter de retorno, ou pelo menos aproximadamente. E isso não vai te dar surpresa e você vai conseguir ter uma perspectiva sobre o que você está investindo. Ou seja, você está ciente de quanto é que vai poder retornar. E também sobre aqueles outros aspectos que eu falei, sobre os riscos, sobre as certezas e incertezas, tanto do capital quanto do retorno. Com essas informações, por exemplo, de renda fixa, é bom que você saiba também o tempo de disponibilidade que você vai ter desse dinheiro, por exemplo. Por quanto tempo você quer investir? E olha, eu não comecei as dicas ainda. Eu estou só fazendo essa conversa para acordar você um pouquinho que está pensando em investir e ainda não tem conhecimento, para saber se você sabe dessas coisas que são tão simples e podem frustrar talvez uma ideia que você tenha sobre o investimento. E para quem quer entrar nessa vida de investir, ela é muito boa, mas não foge de você ter conhecimento para que você consiga tirar o melhor proveito disso tudo. É uma caminhada um pouco longa, mas ela dá bons resultados para quem permanece nela, para quem consegue ter a paciência de conhecer, de observar. É uma opção também interessante no mundo das finanças. Se você tem dinheiro e quer investir, porque o dinheiro vai acabar trabalhando para você de alguma forma, se você fizer tudo direitinho. E o mercado tem as suas regras. Então, você precisa conhecer as regras desse mercado para que você também saiba com quem você está jogando e como você está jogando. Apesar de não ser um jogo, mas tem alguns aspectos que fazem ele parecer um jogo. E pode ser tratado como um jogo e de alto risco se partir de você uma ação sem o conhecimento das regras. Aí a gente pode chamar até de um jogo de azar, porque dependendo do tipo de investimento que você entrar, você pode, inclusive, perder mais do que você tem. Mesmo numa poupança, você pode sair perdendo. Por exemplo, se você não sabe que uma poupança vai auferir para você os rendimentos em 30 dias, e essa modalidade que você escolheu é de 30 dias, se você tirar no 29º dia, você vai perder o seu rendimento. Ou seja, você deixou o dinheiro parado por 29 dias e não teve nenhum tipo de benefício. A outra coisa é a taxa, diferente de uma instituição para outra, que por mais pequena que pareça, se você não tiver conhecimento, você vai achar que não faz diferença nenhuma estar num banco que oferece um pouco menos. Quando, na verdade, no longo prazo, isso vai fazer uma grande diferença. E não vai ser em 1 ano, 2 anos, em mais tempo. Porque a gente está falando aqui de um tipo de investimento que é para longo prazo. E principalmente para que você faça aportes. Você vai ter o rendimento e a atualização do dinheiro, sim, mas o importante da poupança é o aporte, é aquilo que você vai colocar, é o seu hábito de guardar e de se pagar primeiro. Que é uma das regrinhas para quem investe. Porque o mercado é, eu diria, como uma selva, que se você não conhecer, provavelmente você pode se machucar. Porque fazer investimento em coisas que você não conhece, em ativos que você não conhece, em modalidades que você não conhece, com regras que você desconhece, só podem te levar a uma ruína até. Então é importante que você aprenda esse básico. Eu falei um pouquinho sobre o contexto, bem superficial, bem simples, de uma forma bem simples. Contexto e também um pouco dos riscos que se tem quando a gente entra no mercado para investir. Mas e as oportunidades? O mercado oferece oportunidades? Oferece muitas. Mas quais são as melhores oportunidades do mercado? Onde estão as melhores oportunidades? Será que elas estão no mercado mesmo? Do meu ponto de vista, a melhor oportunidade está em você.
Como assim você? Porque você é que, tendo conhecimento, buscando conhecimento, vai conhecer todas as possibilidades do mercado. E mesmo que você vá pagar alguém para cuidar do seu dinheiro, será que não é interessante que você conheça, que você saiba o que está fazendo quando entrega o seu dinheiro na mão de alguém? E nunca entregue o seu dinheiro de uma forma, vou chamar até de irresponsável, porque se você não sabe para quem está entregando e o que está fazendo, você também corre sérios riscos de perder o seu dinheiro. Então, daí a importância do conhecimento, de se buscar conhecimento sobre investimentos, caso você queira investir. Por quê? Porque, de novo, é como eu falei antes sobre na hora do contexto. Você vai perder se você não conhecer. É mais de 90% de chance que você vai perder se você não tiver informação de como é que você está fazendo, o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, a oportunidade e o risco, elas estão muito mais em você do que no mercado. Por quê? Porque você que tem que estudar, você que tem que conhecer. E se você tiver um comportamento sem conhecimento, é bem provável que esse comportamento jogue totalmente contra você. E você vai perder dinheiro. E às vezes pode perder muito dinheiro. E existem vários exemplos aí que a gente sabe que perdeu seu dinheiro porque não tinha conhecimento e acabou tendo um comportamento que jogou tudo fora. E além do comportamento, existe, obviamente, um sentimento envolvido nisso. E eu falo obviamente, mas parece que não é tão óbvio assim, porque a grande maioria das pessoas que se dão mal no mercado financeiro, elas também trabalham muito mal o sentimento, ou seja, elas acabam tendo medos ou às vezes uma euforia que faz com que elas não racionalizem o que estão fazendo com o dinheiro. Parece uma coisa simples, mas não é. Quando a gente pensa que está perdendo dinheiro numa aplicação, por exemplo, ou numa ação, ou até mesmo em poupança, porque não está rendendo, a gente pode ter um impulso por um sentimento e ir lá e retirar, e aí está perdendo. E por N outras situações, é muito perigoso quando a gente não sabe controlar os sentimentos no momento que está investindo. E esse assunto, sentimento, controlar os sentimentos, os nossos impulsos, para ter um melhor comportamento, tudo isso também tem material aqui no YouTube que pode ajudar você, para você conhecer, para você ler sobre o assunto, para não te pegar desprevenido no momento que você começar a investir. É muito importante que você aprenda a desenvolver o que se diz no mercado, ter estômago para algumas situações, caso você decida investir. É muito importante desenvolver paciência, porque a outra coisa que se fala muito sobre o mercado é que quem ganha no mercado são os pacientes. Porque o mercado, na verdade, é bastante isso, é uma compra e venda. Então, compra barato quem tem paciência e vende barato quem não tem. Então, quem tem paciência acaba comprando em baixa e vendendo na alta, quando a gente falar de investimentos de renda variável. E por isso é que quem não tem paciência acaba perdendo por medo ou por várias outras situações. Daí tem essas 5 dicas que eu vou passar aqui para vocês, que são as mínimas que você deve saber antes de pensar em investir. E vamos lá então, que eu vou passar essas 5 dicas para que você se prepare para entrar nesse mundo do investimento bem calmo, bem tranquilo, com o pé no chão, para que você possa ter resultados nesse mercado, caso você decida por isso. E a decisão é toda sua, é você que vai decidir. Depois que você tiver conhecimento sobre o assunto mais profundamente, mesmo falando de básico, você vai ter que aprofundar um pouco para saber escolher, para saber decidir se você vai ou não entrar no mundo e o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica é conhecer cada tipo de investimento que você imagina que você quer investir. Eu diria até para que você começasse a buscar
quais tipos de investimentos existem, o que eles oferecem, quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as carências, como é que funciona, quais são as taxas, porque existe custo envolvido quando você, de repente, utiliza uma operadora que cobra pelo serviço. Tem as que não cobram nada, mas também tem as que vão cobrar. Então, busque as mais confiáveis. Enfim, é conhecimento. O primeiro passo é buscar conhecimento sobre investimentos, como é que funciona, onde você compra, onde você investe, como investe, quais são os riscos, oportunidades. Eu estou repetindo aqui para que isso fique bem gravado na sua cabeça. Eu diria até para você voltar no vídeo aqui e ouvir de novo, caso você tenha ficado com dúvidas. E aí é um mundo. Porque se a gente fosse falar de um investimento só, fica muito fácil, mas se você não conhece as regras, não adianta nada. Então, por isso é que, como esse não é um canal para você investir, e sim para você ter paz financeira, e você que tem talvez uma vontade de investir ou de conhecer, o primeiro passo é você buscar realmente conhecimento sobre isso, para ter uma base sobre quais investimentos. E leve isso de uma forma divertida, para que seja mais uma coisa interessante na sua vida. O segundo passo é avaliar qual é o valor que você tem para investir. Parece tão óbvio, de novo, mas algumas pessoas acabam pegando uma parte do dinheiro, não medem, não olham se esse dinheiro é um dinheiro que vai faltar para alguma despesa de casa, não tem nenhum plano do que vão fazer com aquele dinheiro. Simplesmente pegam um dinheiro da sua conta e arriscam no investimento que às vezes nem conhecem, nem sabem como é que funciona. É o seu caso? Eu diria que a partir de agora, você está vendo esse vídeo, você não tem mais o risco de que isso aconteça com você, só se você deliberadamente resolver investir sem saber disso. Então você precisa saber qual é o valor disponível que você tem para investir e nós nem falamos aqui de como investir, é só um valor que você tem. Exemplo, você tem uma quantia guardada X lá, que é um valor que você vai investir, que é um valor que você não precisa, já tirou de todas as outras contas, já calculou, e principalmente você já fez um plano de que aquele dinheiro vai, não é um plano profundo, não é um plano detalhado, é só um plano de que aquele dinheiro é para investir. Depois você vai ver como vai investir. Então, esse é o segundo passo. Saber exatamente quanto é que você tem para investir, e isso não pode afetar a sua vida financeira, o resto da sua vida, né, a sua vida financeira, e você ter aquele dinheiro como um plano de investimento. E agora começa a ficar quente, porque o terceiro passo, você precisa avaliar os riscos. Quando eu falei lá no início do vídeo sobre perder, por exemplo, o rendimento numa poupança de 30 dias, se você tem uma quantidade significativa de dinheiro, pode ser que você não queira investir em renda variável e está colocando pela primeira vez na poupança, e aí esse valor não alcançou 30 dias e você vai lá e mexe nessa poupança por até acidentalmente, e você perde esse rendimento. Então é interessante que você conheça os riscos de perder o rendimento, no caso da renda fixa, mas também e principalmente, caso você tenha optado, depois de ter se aprofundado em conhecer e investir em renda variável, que você conheça os riscos para o capital. Porque em renda variável você pode diminuir o seu capital por um tempo. Então aí começa a ser necessário um plano um pouco mais profundo de como é que você vai fazer isso, para que você faça uma proteção do seu dinheiro. Não só cuidar para ele crescer, mas ter uma proteção. E existem várias formas de se proteger quando você faz investimentos. Que eu acredito que se você fez o passo número 1 muito bem feito, você tem agora conhecimento também de como é que se faz proteção. E não adianta entrar em investimento de renda variável querendo ganhar se você não souber sobre isso, se você não souber os riscos de perder o capital. Porque você pode perder. E pode perder porque está lá investido? Não, pode perder por um movimento seu. Lembra quando eu falei sobre comportamento e sentimento?
Você pode ter um sentimento de que vai perder o dinheiro e vai lá e tira ele antes da hora. E você pode perder, por exemplo, de ganhar numa alta que venha logo em seguida. Então, por isso é importante que você conheça bem como é que funciona, que você conheça os tipos de investimento para saber o que está fazendo antes de investir. Esses passos são para que você saiba muito bem o que você vai fazer antes de investir. Porque se você seguir esses 5 passos à risca, vai abrir um mundo para você e você vai buscar muita informação e você vai pensar muito bem antes de investir. E isso é bom, por quê? Porque daí talvez você decida de acordo com o seu perfil, com o que você quer, com o que você suporta, saber para que lado você vai e tirar bom proveito disso e não perder a sua paz. E aí você vai se manter no caminho da paz financeira. Porque no momento que você entra num investimento sem saber, como eu falei lá no começo, você pode perder tudo. Então, é muito importante para que você não perca dinheiro, saber o que está fazendo. Senão é melhor nem investir, fica com o seu dinheirinho paradinho, porque é melhor, você está protegendo ele de perder, está protegendo ele de você mesmo. E eu vou passar agora para as 2 dicas mais importantes. Mas antes disso, ajuda o canal a crescer e levar essa informação importante de valor para outras pessoas. Se faz sentido isso que eu estou passando aqui para você, então compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Se não se inscreveu, se inscreve no canal. Então vamos lá para as últimas 2 dicas que são importantíssimas e você não pode perder. Tá? É muito importante para você que quer investir. Se você acha que o vídeo é muito longo, você não tem paciência. Provavelmente até para investimento você vai se dar mal. E vai ser assim, você não vai conseguir buscar conhecimento e você vai acabar, com todo respeito, se ferrando se você fizer isso. Então é importante que você assista os conteúdos sobre educação financeira, sobre investimento, sobre dinheiro, com atenção. Ora, você dá atenção para tantas outras coisas e para o seu dinheiro você não vai dar? Então vamos lá. O 4º passo, que é um dos mais importantes, a gente já falou um pouquinho dele, é você estar preparado psicologicamente. Pouco se fala sobre isso, mas se você não estiver psicologicamente preparado, você vai perder dinheiro. Você vai se meter em situações muito difíceis em investimentos. Por quê? Porque quando você começar a conhecer, você vai descobrir produtos de investimentos, derivativos, outras ofertas e oportunidades, e às vezes falsas oportunidades, que se você não controlar os seus sentimentos, se você deixar, como se diz, subir para a cabeça, achando que vai ganhar dinheiro fácil, você vai se dar muito mal. Então você precisa estar equilibrado. E mesmo que você opte por um investimento que você imagina que tem algum controle, que está numa instituição séria, que você está olhando para ele, se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver paciência, num momento de queda, por exemplo, em renda variável de algum ativo que você investiu, e você decide vender por um preço menor do que você comprou, logicamente você perdeu. E muita gente faz isso. E o que está acontecendo quando você vende uma ação, por exemplo, mais barata do que você comprou? Você está vendendo para alguém que está comprando essa ação a um valor melhor. E essa pessoa tem paciência, ela teve paciência para esperar o preço descer, comprou de você mais barato e ela vai vender mais caro depois. Então é muito bom que você tenha isso em mente, que psicologicamente você precisa estar preparado, que você precisa ter paciência, que você precisa ter organização, como eu falei nos passos anteriores, saber quanto é que você vai investir. E depois entram outros aspectos, quanto é que você vai investir em cada um desses seus valores disponíveis, quanto você vai colocar em cada um. Isso você vai buscar lá no conhecimento. Então, abre um mundo de possibilidades e de informações que você precisa conhecer se você quiser investir com segurança, se você mesmo quiser cuidar do seu dinheiro e proteger o que você tem, porque é muito fácil de perder. E falando aqui para você, eu já perdi, eu já agi assim,
Eu já agi sem conhecer esses 5 passos e já perdi. Então, você agora está tendo a oportunidade de aproveitar essas dicas aqui, caso você tenha em mente investir. Que você pense muito bem antes de fazer isso e saiba o que você está fazendo, para não ter surpresas e depois ficar sofrendo. E daí entra o preparo psicológico. Estou falando tudo isso, mas tem esse envolvimento psicológico que é do quarto passo. Se você não estiver preparado psicologicamente, você pode, inclusive, ter algum problema de depressão. Existem pessoas que quebraram por conta disso e ficaram muito mal psicologicamente. E eu, sinceramente, não quero isso para você. Por isso é que eu tô colocando aqui para que você se prepare para isso. Quando você buscar conhecimento, isso tem que estar muito claro para você. E aí eu tenho uma dica bônus no final também, que é importante que você saiba, para que você também fique preparado caso você decida investir. O quinto passo é você estar organizado. Isso mesmo. Se você decidiu que quer investir, você precisa estar organizado financeiramente. Você precisa saber como é que estão as suas contas, quanto é que você tem disponível, por quanto tempo aquele dinheiro que você decidiu investir vai poder ficar alocado, para que você não faça nenhum movimento equivocado e perca dinheiro. Se você não estiver organizado com as suas contas, estiver endividado, pensando em investir para poder ganhar dinheiro e pagar suas dívidas, eu acho que na verdade eu não acho, eu tenho certeza que é uma péssima escolha. Provavelmente você vai aumentar o seu problema. Então, se você não tiver organizado com as suas dívidas, se você não tiver organizado com as suas despesas, se você não tem um salário que ainda supre as suas necessidades básicas ou você não está conseguindo se organizar com isso, não comece a investir. Primeiro se organize, porque se você não se organizar, você provavelmente vai ter sérios problemas. E um ótimo passo para começar a ter paz financeira é começar pela organização, que não é complicado, é simples, só depende de um pouco de tempo. Tem vários conteúdos aqui no canal que você pode fazer isso. Então aproveita e se organiza e depois você investe. O canal aqui não é só para você ter paz financeira, é ter paz financeira e também aproveitar as oportunidades. Mas um item importantíssimo para ter paz financeira é estar organizado. É dedicar um tempinho por semana para fazer isso. Porque senão vai ficar difícil você investir e ter algum resultado bom. Vai ser difícil você querer investir e não quebrar a cara. Então pensa bem nisso. Então esse quinto e último passo é se organizar de uma forma geral. Busque conhecimento sobre organização financeira. Aqui no canal tem vários, tem playlists aqui para você, sem gastar nada, você se organizar. Então aproveite esse conteúdo. E se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Eu respondo e se eu não souber, eu vou buscar alguma dúvida. Você pode ter alguma dúvida que eu não sei responder na hora. Mas se eu souber, eu vou responder em seguida para poder te ajudar. Então, primeiro se organize para depois investir, caso você não esteja organizado. Agora, se você já está organizado, já tem todas as suas contas na mão, só está buscando investir, segue esses 5 passos aqui, que você está praticamente pronto para começar a escolher um investimento e fazer. A decisão é sua, a responsabilidade é toda sua sobre o que você vai fazer. Não entregue seu dinheiro na mão de estranhos, não aceite propostas que parecem mágicas e vão te dar um resultado imediato, porque isso não existe. Então, cuide bem do seu dinheiro. Então, agora eu tenho mais uma dica bônus aqui no final, que é para encerrar com chave de ouro esse aprendizado aí seu antes de você começar a investir. E a dica bônus, que é a última dica, é não trate investimento como um jogo. Porque se você tratar investimento como um jogo, você vai perder. E por quê? Porque em qualquer jogo, na grande maioria das vezes, quem ganha é a banca.
Olha para Las Vegas. Você conhece algum filme, ou se você já foi, ou se você conhece jogo, você sabe que a banca, quem ganha é só a banca. Eventualmente, uma ou outra pessoa que joga ganha. E se você tratar de investimento assim, sem conhecer as regras, você vai perder, você vai acabar perdendo. Então, essa é a última dica. Não trate investimento como um jogo, porque você tem 99% de chance de perder. Está tudo contra você. Será que é interessante para a sua vida arriscar o que você tem e que você precisa por alguma coisa que você não tem e não precisa? Pensa bem nisso. Eu te desejo muito sucesso, que você possa logo, logo investir com muito conhecimento e sabedoria para obter resultados do mercado e até o próximo vídeo.